Seus pincéis estão sujos e você não sabe como limpar? Nesse vídeo eu vou te ensinar algumas formas simples e rápidas para limpar os seus pincéis, tanto para aquele momento que você precisa usar ele instantaneamente, quanto também para quando você vai lavar os seus pincéis para deixar eles bem limpinhos. Oi lindezas, eu sou a Carol Binthaler e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu gosto de higienizar os meus pincéis entre uma cliente e outra e também como que eu gosto de lavar os meus pincéis, aproveitando que eu tô com pouco pincel pra limpar aqui, pouco pincel pra lavar. Esse fim de semana tem bastante atendimento, então eu gosto muito de estar com os meus pincéis limpinhos ali, porque isso interfere diretamente no acabamento da maquiagem, né? Geralmente quando o pincel tá muito sujo, muito carregado, o acabamento também fica pesado, né? Fica difícil de você depositar produto em pouca quantidade, dar acabamento, né? Então, tá com o pincel limpo interfere muito no acabamento da maquiagem, como você vai depositar esse produto, enfim. Então, pincel sujo resulta em maquiagem grosseira, com muito produto, excessos e tudo mais, tá? Então, por isso é muito importante estar com seus pincéis aí sempre limpinhos. Mas tem aqueles casos em que você não tem como lavar o pincel, não tem como esperar ele secar, porque você precisa usar ele na hora. Nesse caso, o higienizador de pincéis é uma boa opção. No momento eu tô usando esse aqui da Dylos, mas tem de várias outras marcas, como Marquette, enfim. Então, eu vou mostrar pra vocês ao longo desse vídeo como que eu gosto de usar, mas tem aqueles casos em que você tá ali de última hora, precisa usar aquele pincel e ele tá sujo com uma outra cor de sombra ou com um outro batom, ou de repente pra você que é maquiadora profissional, tá entre uma cliente ou outra ali, precisa higienizar aquele pincel pra usar de uma cliente na outra, enfim. O higienizador de pincéis é uma ótima opção para solucionar esses problemas aí de última hora. Ele limpa bem o pincel, higieniza, né? Você tem a segurança de que você pode usar aquele mesmo pincel em outra cliente sem levar risco para ela, né? Às vezes você passou no olho, na boca, enfim, é uma questão de higiene. É uma questão de higiene também, né? Então é muito importante que você tenha um higienizador de pincéis aí na sua bancada. Mas mesmo pra você que não é maquiadora profissional, também é muito bom ter esse higienizador na bancada. Às vezes você tá com uma sombra pink lá no seu pincel de esfumar e você quer usar um marrom. Então é muito importante ter o higienizador ali que você consegue tirar uma sombra pra poder usar outra. Quando a gente começa, né, quando a gente tá se maquiando em casa, nem sempre a gente tem vários pincéis à disposição. Então o higienizador ele te permite que você use o mesmo pincel com outras cores de sombra, de batom, de blush, enfim, né? Então é muito bom. Porém, tem um pequeno detalhe. Ele não consegue limpar pincéis que estão muito sujos, sabe? Principalmente pincéis que foram usados com base, corretivo, produtos mais grossos, assim, sabe? Que ficam mais impregnados no pincel. Fica um pouco mais difícil de tirar. O higienizador... tá difícil hoje, hein? O higienizador de pincéis não é suficiente. Nesse caso, você precisa lavar. Mas eu vou mostrar tudo isso pra vocês ao longo desse vídeo na prática, viu? Então fica comigo até o final. E eu também vou mostrar pra vocês como que eu gosto de lavar os meus pincéis. Ao longo desses anos trabalhando aí com maquiagem, eu já tentei lavar pincéis de várias formas. E tem uma forma que é mais fácil, que facilita pra você conseguir tirar a sujeira do pincel ali sem tanta dificuldade, né? Eu gosto de usar água quente, de usar sabonete neutro, tudo isso para cuidar do nosso pincel e também para conseguir tirar a sujeira de uma forma mais fácil. Porque, gente, lavar esse tanto de pincel aqui, eu vou falar uma coisa pra vocês, não é fácil, viu? Mas a gente precisa lavar, né? Então, eu gosto de alguns truquinhos aí para facilitar, não só para lavar os pincéis, mas para lavar a esponjinha também. Então, bora lavar esse tiquinho de pincel aqui comigo? Ai, gente, sofro. Vocês estão achando que essa vida de maquiadora é fácil, né? Né não, viu? Mas a gente ama. Bora pro que interessa. Mas antes, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, assim eu vou ter sempre vocês aqui comigo me acompanhando, me apoiando nessa jornada que não é fácil. E assim a gente se ajuda, viu? Quero trazer mais e mais vídeos maravilhosos pra vocês.
Sejam bem-vindos à minha bancada. Acho que eu ainda não tinha apresentado ela pra vocês ainda, né? Sempre que a gente grava ali naquele cantinho. Mas é aqui que a mágica acontece, onde eu deixo as minhas clientes ainda mais maravilhosas, que elas saem assim, se amando, se sentindo lindas. E qualquer dia eu quero fazer um tour aqui, né? Pra mostrar pra vocês como que eu gosto de organizar a minha bancada. O que vocês acham? Acho que isso é legal, né? Mas assim, eu gosto mais da minha bancada quando aqui tá cheio de pincéis limpos, sabe? Fica bem mais bonito. Mas a gente vai resolver isso ainda hoje. Eu vou mostrar pra vocês como que eu gosto de limpar os meus pincéis. Começando pelo higienizador. Vocês vão precisar de um higienizador de pincéis de qualquer marca e um pouquinho de papel higiênico. Com esses produtos em mãos, agora nós vamos higienizar os nossos pincéis. Para higienizar o seu pincel é muito simples. Você vai precisar de um papel higiênico, um higienizador de qualquer marca, viu? Eu gosto muito desse. Borrifou um pouquinho, vai fazendo movimentos circulares sem apertar as cerdas, né? Com cuidado, com tranquilidade. E vai fazendo isso até o pincel ficar bem limpinho. Ó, limpinho, só lavando mesmo, viu? Mas já deixa ali sem aquele excesso da outra sombra pra você conseguir usar outras sombras depois disso, né? Já fica prontinho pra usar outra sombra de outra cor, né? E sem contar que tá higienizado ali, caso você precise usar com outra cliente, né? É como eu falei pra vocês, entre uma cliente e outra, eu gosto de higienizar os meus pincéis, principalmente agora na pandemia, né, gente? Se trata de algo, de um cuidado com a nossa cliente, né? Questão de higiene mesmo. Então eu gosto muito. Mas pra deixar limpinho mesmo, só lavando. Mas vocês vão aprender certinho também nesse vídeo como que eu gosto de lavar os meus pincéis de uma forma bem rápida e prática. Até porque são muitos pincéis que eu tenho pra lavar, né, gente? Apenas isso. Mas bora lá. Voltei com uma tigelinha e um pouco de água quente. Então a gente vai colocar um pouco de água quente aqui. Não muito, viu? O importante é que você sempre leve em consideração que a água deve ficar mais ou menos nessa altura. Ela nunca pode passar dessa parte de metal aqui, porque senão entra água aqui dentro e essa parte começa a soltar, né, o cabo da ponta do pincel. Então é muito importante que na hora de mergulhar o seu pincel, essa parte fique pra fora da água. Agora eu vou colocar todos os meus pincéis aqui dentro. Shampoozinho Johnson, vou deixar os meus pincéis aqui de molho na água com shampoozinho Johnson. Agora sim, vou colocar todos os meus pincéis aqui dentro e deixar eles de molho. Os pincéis que são mais pesados, sabe, de produto, tipo pincel de base, corretivo, batom. Esses pincéis que são mais difíceis de tirar, eu deixo mais tempo de molho. Então eu começo pelos pincéis que são mais tranquilos, mais leves, sabe? Pincel de pó, pincel de sombra, esses pincéisinhos. Vou deixar eles aqui de molhinho, já eu volto pra esfregar. Agora que eu já deixei eles um pouquinho de molho, vou esfregar um por um e colocar nesse potinho aqui que só tem água, não tem shampoo, até eu ir enxaguar eles na água corrente, né? Pra deixar bem limpinho. Eu gosto de utilizar o shampoozinho Johnson porque ele é neutro, então ele preserva a seda dos pincéis, né? É neutro. Vou colocar um pouquinho aqui na palma da mão. E vou fazer movimentos circulares com o pincel, tirando todo o excesso de produto que tem aqui, com leveza, tá? Sem apertar, bem levinho, até parar de sair sombra ou cor, né, do pincel, e sair uma espuminha branquinha, daí significa que o pincel já tá limpo.
Pincel de sombra, pincéis que tem produtos em pó são mais fáceis de limpar, né? Então, às vezes, com uma, duas esfregadas, você já consegue limpar. Nesse potinho aqui só tem água, então vou colocar ele aqui até eu enxaguar todos eles, né? Assim fica mais fácil, mais prático. E vou fazendo isso com vários pincéis, depois eu vou e enxago tudo de uma vez. Pincéis que tem corretivo já demoram um pouquinho mais. Tem que fazer uma, duas, três, quantas vezes forem necessárias, até parar de sair produto e sair uma espuminha branquinha. Eu tô fazendo aqui na palma da mão, mas existem algumas escovinhas próprias para você esfregar o seu pincel, né? Mas a palma da mão é super prático, né? E de graça. Tira um pouquinho o excesso e volto esfregando. Os pincéis de base que são mais sujos é um pouco mais difícil. Você vai fazer isso várias vezes, ó. No começo nem sai espuma, tá vendo? Aí você vai fazendo isso várias vezes, passando o shampoozinho, tirando o excesso, pega mais shampoozinho, esfrega mais, até sair a espuminha branca. Tá começando a limpar. Olha só como a espuminha já tá saindo bem branquinha agora. Cerdas limpas. Com a esponjinha é a mesma coisa, gente. Eu deixo elas ali na água morna um tempo, né? Junto com os pincéis, água quente, água morna. Venho com um pouquinho de shampoo neutro e vou esfregando elas até essa esponjinha ficar bem limpinha. Depois eu vou enxaguar em água corrente, então é bem tranquilo. Mas eu gosto de deixar ela de molho também, viu? Depois eu volto esfregando onde eu vejo que ela tá suja. Toda vez que eu lavo os meus pincéis, eu deixo as minhas esponjinhas de molho, mas sempre entre uma cliente e outra, durante os atendimentos, eu também lavo ali rapidinho no banheiro, esfrego ela com shampoozinho neutro em água corrente, para limpar, né, as esponjinhas entre uma cliente e outra. Isso é muito importante. Mas de vez em quando você vai lavar os seus pincéis, né, sempre que você for lavar os seus pincéis, pode deixar ela de molho para lavar mais profundamente também. Agora que eu já esfreguei cada um dos pincéis, chegou a hora de enxaguar em água corrente. Bora lá? Então, para enxaguar, nós vamos tomar cuidado para que a água não passe dessa parte aqui do pincel, né? Lembrando que se entra água aqui dentro, depois ele acaba soltando o cabo, né, da ponta. Então, ó, em água corrente, vai tirando todo o excesso de produto até você sentir que saiu tudo. Quando sair tudo, no final é só apertar bem para que as cerdas fiquem bem juntinhas e também você consegue tirar todo o excesso de água para ele secar mais rápido. Agora que os pincéis estão todos limpos, nós vamos estender uma toalha e colocar todos eles aqui em cima. Depois de
devidamente enxaguados, é só estender aqui para eles secarem com o tempo, né? É importante deixar o seu pincel secando deitado, nunca em pé, porque senão a água acaba entrando aqui dentro e pode estragar o cabo do seu pincel, né? Mas também assim, se acontecer do seu cabo soltar, não tem problema, tá? Não precisa jogar o pincel fora por causa disso, é só vir com uma cola e colar o seu pincel, tá novinho, pronto para uso. Outro detalhe muito importante é você apertar bem as cerdas do seu pincel para que elas fiquem bem juntinhas, não fiquem todas bagunçadas, sabe? Dependendo da forma que você deixa secar o seu pincel, ele acaba marcando, ó, ficando torto e às vezes ele não volta, tá? Então é muito importante apertar bem para ele secar bem certinho. E se as suas cerdas estiverem muito bagunçadas, não tiver jeito, você pode usar um elastiquinho para apertar o seu pincel, tá? Você pode amarrar ali as cerdas para que elas sequem bem juntinhas. E se o seu cabo estiver bem sujinho, assim como o meu, né? Toda hora a gente fica pegando ali com a mão suja de maquiagem, você pode vir com um demaquilante e um algodãozinho para limpar o cabo do seu pincel, sem precisar lavar, molhar e tudo mais, né? Então, eu gosto de lavar as cerdas e o cabo eu gosto de passar só um demaquilante. E não tem coisa melhor do que trabalhar com pincel limpo, né, gente? Isso aqui é paz interior, maquiadores entenderão. Não tem coisa melhor do que ter todos os seus pincéis ali limpinhos à sua disposição. O acabamento da maquiagem é outro, fica muito mais bonito, muito mais leve. Então, agora que vocês já aprenderam a higienizar e a lavar o pincel de vocês, não tem mais desculpa, viu? Quero vocês aí sempre com o pincel bem limpinho, disponível para vocês fazerem uma maquiagem com acabamento muito mais leve. Mas se você é maquiador profissional, não para por aí. Quando se trata de maquiagem, de pincéis, a gente precisa se preocupar com bactérias, né? Para não acabar contaminando uma cliente ou outra ali. Então é muito importante esterilizar também. Então comenta aqui embaixo se você quer que eu volte para ensinar para vocês como esterilizar o pincel, né? Esse é um conteúdo muito importante, mas fica para um outro vídeo. Por hoje é isso, lindezas. Um beijo e até a nossa próxima aula! E a lavar, não tem mais desculpa.